Olá pessoal, tudo bem? Então, atendendo aí às solicitações, está aqui a reprise na íntegra do meu aulão que foi realizado no dia 20 sobre a matemática cobrada na prova do Enem. Beleza? Então, uma boa aula e bons estudos. Beleza? Então, pessoal, na tela aí que você está vendo, é desvendando a matemática do Enem. Eu tenho um monitor aqui na frente, eu só olho para baixo para ver o que vocês estão enxergando, tá? Beleza? Só eu fiz isso daqui. Agora é o seguinte, ó. Então, a ideia é a gente começar agora, já estamos aí a mais de 3.500 pessoas assistindo. Então, assim, pessoal, olha só. Vamos começar aqui, ó, falando o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, tudo vai ficar aqui do meu lado direito, tá? Eu vou falando e você vai prestando atenção. Quero trazer o máximo de informações possíveis em relação à prova de matemática do Enem para vocês realmente fazer assim uma boa preparação para que vocês tenham uma excelente caminhada até o dia da prova. Beleza? Olha só, pessoal. Primeiramente, o que acontece? Vamos botar aqui, tá? O que acontece? Primeiramente, o propósito, a criação, no caso do Enem, foi totalmente destinada justamente para avaliar a educação, avaliar as instituições, as escolas, como é que era feito, no caso, o ensino médio no Brasil. Essa era a principal, vamos dizer assim, principal propósito da criação do Enem, tá? Só que, a partir de 2009, principalmente a partir de 2009, a nota do Enem, ela foi utilizada como critério de seleção. E a gente vê, por exemplo, hoje nas universidades federais, que a grande maioria das universidades federais, maioria esmagadora, elas utilizam a nota do Enem como nota exclusiva como critério de seleção, ou seja, para entrar na universidade e cursar um curso de graduação. Então a nota do Enem, pessoal, não adianta mais negligenciar, não tem mais volta, é o principal exame do nosso país, tá? E diga-se de passagem, vou falar muito sobre ele, é um exame que mudou bastante a concepção de estudo. Outra coisa, pessoal, o Enem também ele não é só pensando como critério de seleção, tá? A nota dele também é utilizada para o ProUni. O ProUni ele concede bolsas parciais ou totais aquelas pessoas que cursaram ensino médio em escola pública. Então elas podem cursar numa universidade particular, ali utilizando a nota do Enem através do ProUni. E também o FIES, mais recentemente, tem utilizado um critério de seleção. Seleção não, um critério de que a pessoa tem que ter uma boa nota para conseguir esse financiamento, que é o FIES. Beleza? Agora, o que acontece? Com esse sucesso todo do Enem, ele por si só está direcionando uma mudança, uma alteração no currículo do ensino médio hoje no Brasil, tá? Todos nós sabemos que o currículo escolar do ensino médio é um currículo muito extenso, o conteúdo de uma determinado assunto, ele foi, mal e mal terminou, já passa para outro, o aluno não tinha nem entendido, porque é muito conteúdo. Então a ideia é deixar um pouco mais enxuto esse currículo e será o mesmo currículo para as escolas públicas e para as escolas particulares. Então o Enem também está causando essa alteração curricular aí, beleza? Agora, em relação à prova do Enem, tá? Olha só, nós sabemos que o Enem é composto de 2 dias de provas, um sábado e um domingo, tá? 2 provas no sábado e 2 provas no domingo. O que acontece? São 90 questões que serão resolvidas no sábado e 90 questões que serão resolvidas no domingo. No sábado, a prova é composta ali, tem um tempo de duração de 5 horas e no domingo de 5 horas e meia por causa da redação. Mesmo assim, pessoal, é um tempo curto, tá? 90 questões é muita questão, ainda mais que as questões do Enem têm textos normalmente aí grandes, né? Então, exige muita preparação do aluno. Bom, mas em relação à prova do Enem, é importante falar o seguinte, olha ali, ó, teoria de resposta ao item, TRI. Essa teoria, pessoal, é a teoria utilizada para gerar a nota do aluno depois que ele resolveu o Enem, claro, né? O que acontece? Em vestibulares tradicionais e concursos públicos tradicionais também, é simplesmente calculada a quantidade de acertos que cada aluno fez. Tem algumas provas ainda que colocam pesos diferentes para algumas disciplinas, mas enfim, o que conta é a pontuação final. Aqui a teoria de resposta ao item é uma teoria que surgiu lá na década de 50
E a ideia dela, pessoal, o foco dela é na questão que o aluno acertou, tá? Nas questões que o aluno acertou. E não quantas questões o aluno acertou. Tudo bem? E claro, né, pessoal, um estudante que acerte ali 43, 44, 45 questões, claro, aí pouco importa quais questões ele irá acertar, ele terá uma nota excelente no Enem. Isso é fato, né? Agora, um estudante que acerte 30 questões. Vamos pensar em 2 estudantes que acertam 30 questões, por exemplo, na prova de matemática. O que acontece? Esses estudantes, pelo método tradicional, eles teriam a mesma nota. Pela teoria de resposta ao item, essas notas aí, provavelmente elas serão notas diferentes. Por quê? Porque essa teoria, ela vai embasar o seu cálculo em quais questões você acertou. Como assim, Ferreto? Olha só. Por exemplo, ele pressupõe que uma pessoa, para acertar as questões mais difíceis da prova, ela também tem acertado as questões mais fáceis. Tá? Isso que é a ideia da teoria de resposta ao item. Então, se você, por exemplo, acertou muitas questões são consideradas fáceis e errou muitas questões ou acertou poucas questões que são consideradas difíceis, você terá uma boa nota no Enem. Agora, do contrário, se você acertou diversas questões que são consideradas difíceis, tá? Se você acertou diversas questões que são consideradas difíceis, porém errou diversas questões fáceis. Essa teoria de resposta ao item, TRI, vai identificar o quê? Que alguma coisa está errada, que você provavelmente chutou aquelas questões ali. Tudo bem? Olha só esse exemplo aqui, ó. Querem ver? Nós temos ali um candidato 1, tudo bem? Respondendo algumas questões fáceis e difíceis. E nós temos aqui o candidato 2 também respondendo algumas questões fáceis e difíceis. Reparem que os 2 candidatos, eles acertaram exatamente 5 questões. Só que a nota desses 2 candidatos aí será diferente. De acordo com o TRI, esse candidato número 1 aqui, ó, que acertou 5 questões fáceis e uma questão difícil, as respostas desse candidato foram mais coerentes do que o candidato que acertou todas as questões difíceis, porém acertou somente uma questão fácil. Então, a coerência nas respostas conta muito na nota final de uma prova do Enem. Tudo bem? Então, qual é que é a ideia, pessoal? A ideia, eu acho que serve para qualquer prova, isso aí até antes da teoria da resposta ao item, sempre tem que ser assim quando você vai fazer uma prova. Você começa fazendo a prova, primeira questão, beleza, questão fácil, vai lá, faz a questão, vem a segunda questão, já está um pouco com dificuldade, vai demorar para responder, meu amigo, pula para a próxima questão, tá certo? Dessa forma, você vai chegar ao final da prova e vai ter respondido as questões teoricamente mais fáceis e ter acertado essas questões. Muito provavelmente, vamos torcer por isso, né? Agora imagina o seguinte, você chega na segunda questão, que é uma questão difícil, e você fica ali tentando a questão, e nada garante que você irá acertar essa questão. O que acontece? Você irá perder muito tempo nessa questão, tudo bem? Irá deixar você nervoso, tá? E você vai chegar ali nas próximas questões, talvez irá até prejudicar aí o teu desenvolvimento na prova, e você talvez esteja abalado psicologicamente e nem acerte mais as questões nem fáceis, né, pessoal? Então, primeiramente, pensando aqui na teoria de resposta ao item, faça as questões mais fáceis, faça. A ideia é fazer 2 vezes, fazendo as questões fáceis, depois você volta e aí você vai pegar as questões difíceis. Se faltar tempo, pelo menos você vai chutar as questões difíceis. E se você acertar as questões difíceis no chute, não significa que a sua nota irá decrescer. Você vai ganhar apenas menos pontos. Mas agora, se você tiver acertado um grande número de questões consideradas fáceis, a sua nota do Enem será muito boa. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui, ó. Olha só. Vamos falar agora a respeito da prova de matemática do Enem, tá? Olha só, deixa eu ver que horas são. Estamos aí com 15 minutos de aulão, tá? A prova de matemática do Enem. Vamos falar o que é importante para nós aqui, ó. Vamos ver algumas características. Primeiramente, ó, é a disciplina que possui o maior número de questões. Por exemplo, se você pegar a disciplina ali de linguagens, a prova é composta de português,
de literatura, língua estrangeira, e as outras provas também são compostas de outras disciplinas. A prova de matemática é unicamente matemática. Embora tenha questões contextualizadas, nós temos ali interdisciplinariedade, mas as questões são de matemática. E além do mais, pessoal, você vai lá na prova de biologia, na genética, você vai encontrar a matemática. Você vai na física, na química, também utiliza matemática. Então a matemática, pensando na prova do Enem, ela é muito importante. É uma disciplina que ela é responsável por colocar ou tirar você dentro de uma excelente universidade aí, tá? Isso aí é fato. Bom, vamos ver aqui, ó, uma outra característica. Isso não vale só para as questões de matemática, tá? Pensando nessa teoria de resposta ao item, nós temos questões que são classificadas como questões fáceis, medianas e difíceis. Aquela ideia, primeiro acertar as questões fáceis, depois as medianas, depois as difíceis. Sempre partindo dessa ideia aí, tá? Então, mais ou menos na prova de matemática, você vai ter mais ou menos um equilíbrio de 15 questões para cada nível. Beleza? Agora ali, ó, a avaliação, tá, pessoal? A avaliação da prova de matemática é uma avaliação contextualizada, tá? E tem essa também interdisciplinariedade. Primeiramente, olha só, ela é contextualizada porque você pode ver que as questões do Enem, elas envolvem algum assunto do seu dia a dia, envolve alguma matéria que já teve em alguma revista, nos telejornais, enfim, são situações do cotidiano que o aluno possa entender um pouco mais o que se passa, beleza? E também tem essa parte de interdisciplinariedade. Você pega questões ali, por exemplo, de índice de massa corporal, uma parte da biologia, que está sendo aplicada na matemática, contagem de hemácias, aplicada na matemática. Então, existe isso daí, é uma constante na prova do Enem, por isso que eu acho uma prova aí muito inteligente. 20 anos atrás, a questão era assim, ó, descubra o valor do X na figura abaixo. Essa questão não é nem um pouco inteligente, tá? Nós temos que pensar nessa parte de contextualização, beleza? Aí o seguinte, pessoal, vamos seguindo aqui, então, mais ou menos a respeito da prova matemática do Enem. Agora, pensando nas competências. Todos sabem que a prova ali ela é composta de 7 competências e cada uma dessas competências tem as habilidades. Eu não vou ler aqui as competências porque isso aí você pode pegar facilmente aí na internet. Eu só vou explicar mais ou menos o que é cobrado em cada competência. Tudo bem? Antes disso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Tô com a garganta um pouco seca. Vamos fazendo perguntas lá. Hein, pessoal? Ó, o pessoal que entrou depois, se quiserem fazer perguntas para o aulão, olha só, hashtag lá no Twitter, tá? Hashtag Ferreto Matemática, tudo junto e minúsculo, lembrando que o Ferreto é com 2 R's e 2 T's. Beleza? Então, beleza, pessoal, olha só. Em relação à competência 1, que nós temos ali, ó, conhecimento numérico. Beleza? Aqui, pessoal, estará os principais assuntos da matemática básica e também dos conjuntos numéricos. Você terá questões aí que envolvem porcentagem, fatoração, você terá radiciação, potenciação, notação científica, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, enfim, muito assunto aí da matemática básica, beleza? A competência 2, no caso, ela se refere à geometria. Em relação à prova de geometria, vou falar um pouco mais adiante, mas essencialmente é geometria plana e geometria espacial. Tá? Mas daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. Olha só, competência 3 e competência 4, as duas competências, elas colocam ali grandezas e medidas. Aí, pessoal, você terá questões que envolvem razão e proporção, ou seja, fazer uma comparação, proporcionalidade entre grandezas. Nós teremos ali nós teremos ali o Sistema Internacional de Medidas, nós teremos ali mudança de unidades, unidades de medida, capacidade, volume e por aí vai, tá? Então, nessa competência 3 e 4, seria basicamente isso daí. Opa! Agora, a competência 5, nós temos ali as funções e as equações, e também nós temos aí as inequações, tá? O Enem tem cobrado inequações, sim. Então, aí entra toda a parte de funções que eu já vou comentar para vocês também, quais são as funções que você deve estudar e o que você não precisa estudar. Beleza? Entra a parte algébrica aí. Bom, na competência 6,
Aí entra uma característica marcante do Enem, que é a análise de gráficos e tabelas, né? A própria análise de gráficos, muitas vezes, nos remete às questões que envolvem as funções, mas não só isso. A gente pode ter gráficos de barras, daí começa a misturar ali com estatística, e também tabelas onde nós faremos ali comparações de valores e acaba treinando o aluno, no caso, testando o aluno, né? Testando o aluno para ver se ele consegue retirar corretamente as questões que são colocadas nos gráficos e nas tabelas. E finalmente a competência 7 é uma competência que tem caído sempre na prova do Enem, que seria a competência que aborda a estatística, a combinatória e a probabilidade, análise combinatória e a probabilidade. Já vou comentar um pouquinho sobre isso daí. Então nós temos aí as competências e a prova do Enem é feita em cima delas. Beleza? Então, olha, já temos aí 5.500 pessoas aí que estão vendo reproduzindo esses vídeos aí. O nosso vídeo, o nosso aulão. Beleza? Pessoal, olha só, vamos ver agora um dado muito importante aqui, que é, olha só, vou até sublinhar aqui, ó, a pontuação média da prova de matemática. Olha só o gráfico que nós temos aqui. Olha só, lá no ano de 2009, foi quando aconteceu essa mudança do Enem, tá? Composta por essas 4 provas, como nós vimos aí. Nós tivemos uma média de acertos, na verdade, pontos na prova de matemática, a média foi de 500 pontos. E olha só, até o ano de 2013, nós tivemos uma ascensão na nota. Exatamente, uma ascensão, sempre subindo aí a nota de matemática, a pontuação feita na prova de matemática. O que aconteceu aí? Os alunos estudaram mais? Não é bem por aí. A prova certamente abordou questões que não eram tão difíceis ano após ano. Só que aconteceu o seguinte, olha só pessoal, no ano de 2014 e no ano de 2015, a prova de matemática, ela despencou aqui, ó, em relação à sua pontuação. O que aconteceu para despencar? Os alunos deixaram de estudar? Não, as questões elas foram colocadas questões mais difíceis. Mas como assim questões mais difíceis? Pessoal, nós já vamos ver aí um gráfico que vai evidenciar o porquê dessa queda, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Anteriormente, grande parte das questões, apenas utilizando conexões, retirada de dados, leitura bem cuidadosa na prova do Enem e também, pessoal, utilizando a parte do raciocínio lógico. Um simples raciocínio e leitura cuidadosa, muitas vezes o aluno conseguia acertar a questão. O que aconteceu? Nesses últimos 2 anos, a prova ela se tornou mais conteudista. Deixou um pouco de lado, claro que é importante, muito importante a interpretação e essa conexão que o aluno faz entre os dados que são fornecidos no enunciado. Mas deixou um pouco de lado isso daí e trouxe a parte mais conteudista, mais matemática do ensino médio, trouxe assim matemática realmente, definições, propriedades. E o que aconteceu? A nota ela chegou a cair um pouco. Beleza? Agora, olha só, coloquei aqui ó, distribuição das questões de 2009, eu coloquei somente até 2014, que eu vou fazer um paralelo aí bem interessante para você. Tá? Olha só, distribuição das questões de 2009 a 2014. Nós temos aqui ó, alguns assuntos que estão sendo colocados aqui, tudo bem? E esses assuntos aí nós temos um percentual aqui do ladinho, beleza? O que acontece? Por exemplo, a parte que envolve, as questões que envolvem grandezas e medidas, elas são questões que correspondem a 18% das questões da prova de matemática. Se você for somar esses percentuais que nós temos aí, cuidado pessoal, dará um valor acima de 100%. Mas como assim? Pelo seguinte, por exemplo, antigamente, uma questão que envolvia, por exemplo, geometria espacial, era única e exclusivamente geometria espacial que estava sendo cobrada na questão. Hoje, na prova do Enem, que são questões mais contextualizadas, e por causa desse contexto, na mesma questão pode ser colocado conhecimento de porcentagem, conhecimento de grandezas e medidas, razão e proporção, na mesma questão que envolve geometria espacial.
tá? Então esse índice que aparece no lado aí, pessoal, indica o seguinte, que 18% das questões de matemática do ano de 2009 a 2014 foram questões que envolveram grandezas e medidas. Beleza? Olha só, tabelas e gráficos, 21%. Pessoal, 21% significa 1/5, ou seja, a cada 5 questões, uma questão. A cada 5 questões, temos uma questão que envolve gráfico ou tabela. Beleza? Agora, olha só, conhecimentos numéricos, pessoal. Conhecimentos numéricos, aqui vem a matemática básica. Aí vai tudo que eu já falei antes. Porcentagem, regra de 3 simples, composta, regra de 3 inversa. Nós temos ali potenciação, radiciação. Você tem todos os assuntos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, tá? Todos os assuntos aí que envolvem a matemática básica. Reparem que a prova do Enem, ainda um grande pedaço da prova, exige do aluno esse conhecimento de matemática básica. Eu acho muito importante isso daí. Porque muitas vezes a gente entra no ensino médio e acaba esquecendo toda a parte de matemática básica. Não é verdade? E aí você vai se deparar com questões de logaritmos, de função quadrática e por aí vai. E aí você tem dificuldade na matemática básica e acontece todo aquele processo de não gostar porque você acaba não entendendo. Bom, aí depois, pessoal, olha só, 22% das questões, praticamente 1/5 das questões envolve a parte de combinatória, probabilidade e estatística. Agora a parte de funções, pessoal, olha só, 16%. E geometria, 24%. Sabe o que é 24%, pessoal? 1/4. A cada 4 questões, uma questão envolve conhecimento de geometria. Beleza? Agora, olha só o que eu coloquei ali, ó. E quanto à prova de 2015? A prova de matemática de 2015. Bom, ela teve uma mudança significativa. Pessoal, para a nota ser a menor nos últimos 7 anos, desde 2009 até 2015, são 7 anos, o que acontece? Houve um aumento do número de questões de matemática buscando o lado conteudista, propriedades, conceitos da matemática. O aluno sabe ou não sabe, não apenas a interpretação, raciocínio lógico. E por isso que a nota, ela decresceu. Tá? Olha só esse gráfico que eu fiz aqui para vocês, pesquisei e construí ele para vocês aqui. Olha só, em vermelho que nós temos aí, a barrinha das questões do ano de 2015. Já estamos até treinando gráfico aqui, tabela, né, pessoal? Olha só. Então, em vermelho é a prova de 2015. Em azul é o gráfico da folha anterior que nós vimos. Beleza? Olha só o que aconteceu com geometria. Pessoal, tínhamos 24%, aumentou para 29%. E os alunos têm dificuldade com geometria. O que acontece? Diminui a nota, não é verdade? Funções e equações. Coloque aí também inequações. Olha só, pessoal, de 16% foi para 25% da prova. 1/4 da prova você vai ter que ter conhecimento de funções, equações e inequações. Bem mais conteúdo, não é verdade? Reparem que combinatória, probabilidade ficou a mesma coisa. Agora, olha os conhecimentos numéricos ali. Reparem que diminuiu os conhecimentos numéricos, ou seja, diminuiu as questões que envolvem matemática básica. Ou seja, voltaram os olhos mais para o ensino médio e pegaram mais conteúdo realmente de matemática para fazer essa prova do Enem. A média baixou. Né? Tabelas e gráficos, olha só, houve um aumento. Tabela e gráfica a gente aprende muito no ensino médio, parte de estatística, né? E nós temos aí grandezas e medidas. O que acontece? Olha só, grandezas e medidas, pessoal, é proporção, conjuntos numéricos, é assunto bem fácil. Diminuiu ali. Diminuiu, ou seja, a nota baixou. Então, pessoal, olha só, é necessário ter um bom estudo, só que focando na prova do Enem, tá? No estilo da prova do Enem, para que você tenha uma excelente prova e, consequentemente, uma excelente média. Agora, olha só, vem comigo aqui, deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Vamos fazendo as perguntas, tá, pessoal? Hashtag Ferreto Matemática, tudo minúsculo, tudo junto, 2 R's e 2 T's. Já estão até craque nisso aí, né? Eita, olha só. Vamos ver aqui.
Vem para cá. Próximo assunto. Pessoal, quais são os assuntos, então, de matemática básica, ou seja, do ensino fundamental que são exigidos de você que está estudando para a prova do Enem? Tá? São esses assuntos aqui, claro, não precisa copiar porque está no material aí que está na descrição do vídeo, o link. E quem se inscreveu no aulão, pessoal, recebeu por e-mail, tá? Mas é todo esse conteúdo que está aí. Pessoal, esse conteúdo, basicamente, é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, tá? Então, a gente já viu aí que mais de 30% da prova nós iremos utilizar esse conhecimento para responder as questões. Beleza? Agora, em relação aos assuntos do ensino médio. Quais são os assuntos do ensino médio? Pessoal, conjuntos numéricos, né? Conjuntos de números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Aqui importante, pessoal. Bom, já vou comentar o que não cai, tá? Progressões. Progressão aritmética e geométrica não é muito cobrado, né? Não cai de peso, né? Mas está lá na prova do Enem. Análise combinatória, vou até colocar aqui, ó, probabilidade estatística. Isso aí a gente já viu que 22%, né, é a média de questões de matemática que envolvem esses 3 conhecimentos que nós temos aqui. Muito importante essa parte aí, né? Arranjo, combinação, permutação, a parte de probabilidade não entra muito a fundo, tá, pessoal? Apenas a parte mais assim, inicial de probabilidade, porque probabilidade, o assunto pode ser dado um livro inteiro sobre probabilidade. São as questões mais difíceis de matemática e em Olimpíadas de Matemática, são as questões de probabilidade. E nós temos ali também a parte de estatística. Aí a parte de estatística entra as medidas de tendência central, que são as médias, média aritmética, média ponderada. Nós temos ali a mediana, a moda, medidas de dispersão, que são desvio padrão, variância, enfim, parte de estatística, né? Geometria, pessoal. O que cai em geometria? Geometria plana e geometria espacial. Apenas o breve início da geometria analítica, tá? Mas o principal aqui é a geometria plana e espacial. A geometria analítica, ela praticamente está deixada de lado, já vou comentar sobre isso daí, tá? E assim, pessoal, mas em relação à geometria espacial e à geometria plana, pessoal, tu tem que saber a forma das figuras, formulário básico delas. A geometria plana entra com muitas propriedades, não precisam ver todas as propriedades a fundo, apenas o básico de cada figura plana, formulário como área, perímetro. No caso da geometria espacial, área lateral, área total, volume, tá? Esse formulário aí das figuras básicas que compõem a geometria espacial. Funções. O que cai sobre funções, pessoal? Todas as funções. Agora, o principal é função do primeiro grau, que é a função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, que é a função quadrática, função exponencial, função logarítmica, tudo bem? Isso aí são funções cobradas na prova do Enem, beleza? Agora, trigonometria. Repara que nós temos aqui um asterisco. Por que ele é asterisco? Porque não será cobrado de vocês a parte de equações trigonométricas, inequações trigonométricas, e nem funções secante, cossecante, cotangente. O que será cobrado aqui na trigonometria são o seguinte, os estudos dos triângulos. Aí entram as relações métricas no triângulo retângulo, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tudo bem? As trigonométricas é seno, cateto oposto sobre hipotenusa e por aí vai, tá? As relações trigonométricas. Então entra essa parte aí. E também um pouco de função seno, cosseno e tangente, mas o mais básico, a variação dos valores, e ficamos por aí, beleza? Bom, tabelas e gráficos, isso aí também é um assunto muito cobrado. Agora, quais são os assuntos que não são cobrados no Enem, que você não precisa estudar? E esses assuntos, eles serão provavelmente retirados do nosso ensino médio, que está muito vasto, como eu já falei. Olha só, números complexos. No caso, números complexos, aquela parte imaginária, né? Números imaginários, plano de Argand-Gauss, isso aí não é cobrado. Feito, por que não é cobrado? Porque a gente não consegue, é muito difícil nós fazermos uma questão contextualizada utilizando números complexos.
Agora, se você vai no nível superior, por exemplo, na engenharia elétrica, você vai ver lá que existe muita aplicação com números complexos, variável complexa, tá? Então, lá existe uma contextualização naquele nível de estudo. Nós aqui do ensino médio, a gente não tem como colocar uma questão contextualizada que envolve números complexos. Então, o Enem está abolindo, provavelmente o ensino médio também irá abolir. Qual é o conhecimento de matrizes e determinantes que a gente sai do ensino médio? Pessoal, o conhecimento a gente vê lá a matriz, uma tabela cheia de números, que não serve para, a gente pensa que não serve para nada. Determinantes também, a gente vê ali um cálculo referente a um determinante, que é uma tabela de números. Agora, está sendo retirado, não é cobrado, porque não existe uma contextualização. Agora, o que acontece, por exemplo, com esse assunto lá no nível superior? Opa! Aí você vai ver lá na engenharia elétrica, ou seja, nas engenharias que tem álgebra linear, você verá lá que as matrizes nada mais são composições de vetores e por aí vai. Beleza? Então, assunto será retirado. Polinômios. Polinômios de grau 3 para cima, né, pessoal? Operações com polinômios, também multiplicação, divisão de polinômios. Esse assunto também não tem aplicação para nós aqui no ensino médio, assim como equações algébricas, tá? Binômio de Newton. Também é um assunto que você não precisa estudar aí, tá? E a trigonometria que eu falei antes, né, pessoal? Equações e inequações trigonométricas também não precisa estudar. Beleza? Então, agora vem uma parte aí que eu quero ajudar bastante vocês, que diz respeito a como estudar a matemática, tá? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Pessoal, estou falando bem rápido aqui, né? Pra gente ficar até bem dinâmica essa aula fluir aqui. Eu quero ainda terminar essa aula, falar da novidade para vocês, então continuem aí, vai ter uma novidade bem interessante e também responder aí diversas perguntas de vocês, tá? A ideia é ficar aí 1h30 nesse aulão aí ajudando vocês. Bom, em relação a como estudar e aprender matemática, pessoal, eu coloquei esse desenho aí, tá? Isso aqui, pessoal, não sou eu quem criei isso daqui. Os estudos dizem que a aprendizagem, pensando na matemática, ela é feita por um tripé. E cada uma dessas pernas do tripé, vamos dizer assim, estão apoiadas ali naqueles 3 itens, que são conceituação, manipulação e aplicações. E essa sequência aí, pessoal, é necessária para que você aprenda efetivamente a matemática, tá? Ou seja, primeiramente, você deve estudar a matemática, a parte teórica, definições, propriedades, algumas demonstrações, algumas demonstrações, e estudar essa parte teórica. E quando eu falo estudar a parte teórica de matemática, é diferente de estudar a parte teórica, por exemplo, de uma outra disciplina de humanas, biológicas. O estudo de matemática, pessoal, já devem ter até ouvido falar isso daí, e é uma verdade. O estudo de matemática, ele é um estudo ativo, tá? Um estudo ativo. Como assim, Ferreto, um estudo ativo? Você estuda matemática, pessoal, lendo a parte teórica e fazendo anotações com uma folha em branco, né? Lápis e borracha. Lápis e borracha porque você pode apagar se você quiser, não pode ter medo de errar, tá? Ou pode fazer a caneta também, como preferir. Agora, pessoal, o estudo é ativo, tudo bem? Então, primeiramente, você deve estudar a parte teórica para depois ir para a manipulação. Mas eu quero falar um pouco dessa parte de conceituação. Olha só. Experiência, tá, pessoal? Comecei a dar aula lá em 1998, então tenho muita bagagem aí e eu sempre fui professor apenas de cursos pré-vestibulares. Eu comecei em 1998, já sendo colocado em uma aula de curso pré-vestibular, enfrentando aí 100, 120 alunos, e foi quando eu me apaixonei realmente pela educação. Mas enfim, olha só, muitas vezes o aluno tem já problemas na parte básica. Por exemplo, um aluno lá tem dificuldade em operações com frações, mas mesmo assim ele quer, por exemplo, aprender lá as propriedades de logaritmos, por exemplo. Pessoal, ele não vai aprender esse conteúdo.
ele irá, inclusive, se desmotivar com a matemática, como acontece com muita gente. Então, pessoal, sempre comparo a aprendizagem da matemática à construção de um prédio. Para você construir o segundo andar, você tem que primeiro construir o primeiro andar. Tá? Não existe um andar virtual, você constrói ali o segundo andar. Beleza? Então, primeiramente, você constrói o primeiro andar, e esse primeiro andar deverá ser tão forte quanto você possa imaginar para que você alcance andares muito altos, no caso da construção do prédio. Mesma coisa serve para a aprendizagem da matemática. Tudo bem? Se esse primeiro andar ele tiver vigas fracas, tiver alicerces que não foram bem colocados, esse prédio vai ruir já no segundo andar. Beleza? Agora, se você não tiver pressa e quiser realmente construir um prédio alto, você vai fazer bem certinho o primeiro andar, como chama ali, como se diz, né? Como diz o figurino, né? Você tem que fazer um andar muito bem feito, e aí você vai para o segundo, vai para o terceiro e por aí vai. Beleza? Aí o que acontece? Você vai subindo nos andares um passo de cada vez. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque as conexões na matemática elas são inevitáveis, tudo bem? Você pode ver as questões contextualizadas, não existe mais uma questão de geometria espacial, uma questão de geometria plana, uma questão de função quadrática unicamente. Todos os conteúdos estão interligados. E aí, pessoal, você subindo devagarinho, as conexões vão sendo criadas e você vai acabar, pessoal, criando gosto por aprender matemática. Tem gente agora que está querendo até me atirar alguma coisa do outro lado da câmera, mas é verdade. Até nos comentários, gente, quem assiste minhas aulas ali no YouTube, está acompanhando, comentários de pessoas falando, nossa, comecei a gostar da matemática com você. Por quê? Porque você está assistindo desde a matemática básica, está fazendo todo um sentido seguindo a sequência das aulas que são colocadas ali. Tudo bem? Se pular etapas, aí o que acontece? O aluno fala assim, eu odeio matemática, porque pulou etapas, né? Agora, o interessante é assim, eu nunca ouvi um aluno falar, eu odeio ortografia. Agora, odeio matemática, a gente já ouviu falar. E esse aluno que diz assim, ele não diz para você, eu odeio ortografia. E esse mesmo aluno, por exemplo, vai ali nas redes sociais e escreve, por exemplo, chuva com X, não está nem aí. Mas ele não odeia ortografia, né? Mas tudo bem. Brincadeiras à parte aqui, gente. Depois de você ter, então, toda a parte teórica bem estudada, você está seguro, você vai fazer, antes das questões principais, pessoal, você vai fazer isso daqui, exercícios de manipulação. Por exemplo, naqueles livros didáticos, tem lá, resolva os exercícios abaixo, tem A, B, C, D, E, F, G. Aqueles exercícios simples são exercícios de manipulação, onde você irá manipular as propriedades que você acabou de ver na parte teórica. Tudo isso te dará mais segurança para chegar no terceiro nível ali, que são as aplicações, que são resolver questões contextualizadas, que começam a mexer com outros assuntos paralelos da matemática. Beleza? Então, um passo de cada vez, tá, pessoal? Beleza? Então, essa é a dica. Estudar sempre ativamente, tá? Agora, última parte da aula aqui, pessoal, temos dicas gerais de estudo. Muito importante aqui, tá? Isso serve para todas as disciplinas, gente. E o que eu vou falar aqui, eu não tirei de um livro. Isso que eu vou falar aqui, eu mesmo apliquei. Tá, pessoal? Para quem não sabe, eu sou hoje, em 2009, eu deixei de lecionar de forma presente nas salas de aula, tá? E resolvi me dedicar a concursos públicos. E então, eu resolvi prestar um concurso público. Eu escolhi o curso que eu queria, tá? Um dos concursos aí mais difíceis do Brasil, concurso federal. Mirei nele e obtive aprovação. Só que para chegar lá foram 2 anos de estudo, tá? Enfrentei no dia da prova lá em torno de 12 mil candidatos. E no final de todas as fases de avaliação que nós tivemos, eu fiquei classificado em 16º, tá? Então, assim, tudo isso eu utilizei e é muito importante cada item que eu vou colocar aqui para você, tá? Eu não tiro de livros, eu tiro isso aqui de conhecimento próprio, beleza? Olha só,
Primeira dica aqui, pessoal, ambiente de estudo. Todos vocês devem ter um ambiente de estudo. Não precisa nem dizer que deve ser um ambiente silencioso, bem iluminado, de certa forma confortável, com uma mesa, onde você possa ficar ali por um bom tempo estudando. Tá? De preferência, deixa ali o celular desligado nesse tempo aí, mas o ambiente de estudo é fundamental. Eu me lembro que na minha preparação, chegou uma hora que o meu ambiente de estudo, que foi o meu quarto, eu não rendia mais, como eu rendia antes. Eu pensava, o que eu vou fazer? Bom, pegava o ônibus e ia para a universidade, aqui na minha cidade, onde eu moro, tá? Que é Passo Fundo atualmente. Ia lá na universidade, não estudei na graduação lá, mas você pode entrar, ninguém vai impedir de você entrar numa biblioteca. E hoje em dia as bibliotecas no Brasil, pessoal, são bibliotecas muito vazias até. Agora vai em estádio de futebol, é cheio, né? Agora, bibliotecas estão muito vazias. Você pode sentar lá e ficar muito tempo, tá, pessoal? Muito tempo se dedicando, se concentrando. Você não tem a televisão de casa, você não tem a desculpa para pegar uma fruta na geladeira, beleza? Então o negócio é sentar, água do lado, sempre se hidratando, ambiente de estudo. Vá trocando o ambiente de estudo e você se dará muito bem. Beleza? Outra dica, pessoal, exercícios físicos. Aqui eu coloco exercício físico, mas poderiam ser atividades paralelas, atividades de lazer, pode ser uma caminhada. Não precisa fazer academia, musculação, né? Você pode fazer uma atividade que principalmente tire você um pouco dos estudos, tá? Um pouco de cima dos livros ali, e te coloque numa atividade que faça uma oxigenação aí no seu cérebro, depois você volta, toma um banho, você pode comer alguma coisa e voltar para os estudos. Então, que seja 3 vezes na semana, 4, 5 vezes na semana, é importante inserir aí nos seus estudos exercícios físicos, tá, pessoal? Fiz isso, com certeza adiantou. Quadro de horários. Pessoal, eu ia imprimir aqui um quadro de horários exemplo, tá? Só que a impressora pifou aqui. Pifou, mas você pode encontrar diversos quadros de horários na internet, você pode fazer o seu quadro. Como é que era o meu quadro de horários? Bom, era de segunda a sábado. Domingo, no meu caso, eu tirava de estudo, de descanso. Um dia na semana você deve tirar de descanso. Tudo bem? Claro, pessoal, tem muitas pessoas que não vão, talvez, fazer prestar uma prova do Enem, pleiteando uma vaga muito concorrida. Aí talvez não precise fazer aquele estudo muito forçado, mas você tem que estudar. Tudo bem? Como é que era o meu quadro de estudo? Eu começava às 6 da manhã, tomava meu banho, comia, 15 para 7 da manhã eu estava já na escrivaninha ali para estudar, beleza? Eu fazia aula online na época, tá? E eu estava ali estudando, mas eu fiz aula online por um tempo e depois fiquei apenas estudando por livros. Bom, esse período aí então vai das 6 da manhã e daí eu ia intercalando as disciplinas, tá? Intercalando disciplinas por quê? Principalmente para você trabalhar com os dois lados do cérebro, como se diz. Se eu estudava, por exemplo, uma disciplina que envolvia a parte de exatas, tudo bem? A próxima disciplina pegava a parte de humanas. E o concurso que eu fiz, pessoal, minha formação é matemática, tá? O concurso que eu fiz tinha muito direito. Imagina eu formado em matemática estudando livro de direito. Então o que eu fiz? Eu pegava os livros, eu estudava desde a introdução, tá? A folha inicial, a introdução ao livro, o prefácio, aí pegava a primeira página, então um passo de cada vez. E acreditem, pessoal, gostei muito, as coisas faziam sentido, porque você só gosta daquilo que você entende. Se você odeia matemática é porque você não entende, a culpa não é sua por você não entender. Eu não vou entrar aqui agora no mérito da questão, mas vem de como ensina a tratar no Brasil. Infelizmente, o Brasil não é um país que coloca a educação em primeiro lugar, como Finlândia, Noruega, Canadá e por aí vai. A educação não aparece. Agora aparece colocar estradas, inclusive as estradas estão cheias de buraco, mas colocar viaduto, isso aí que aparece. Agora fazer um ensino de qualidade, remunerando melhor os professores. Os professores, no final das contas, não são culpados também. Eles fazem parte do meio, ganham um pouco. Então é só você pensar o seguinte, será que um curso de medicina seria tão concorrido se o salário de medicina fosse praticamente igual ao salário do professor? Claro que não, e eu não culpo o pessoal que vai fazer medicina.
Na verdade, você tem que pleitear um trabalho que possa te dar uma remuneração, que você possa pagar uma faculdade para o seu filho, que você possa viajar, que você possa dar uma qualidade de vida para sua família. Não é verdade? Claro, imagina se o professor fosse o melhor pago. Não ia estar vazio os cursos de licenciatura como eles estão hoje. Não é verdade? Mas enfim, não é esse o nosso aulão aqui, tá, pessoal? Então, quadro de horários, segunda, dividido, manhã, tarde, noite. Primeiro você preenche os horários do almoço, horários da janta, horário que você irá fazer uma sonequinha depois do almoço. Preenche os horários que você irá fazer sua atividade física. Se você faz um curso presencial, preencha ali na grade os horários que você está se dedicando ao curso presencial. Aí depois, nos horários vazios, você vai inserir ali as disciplinas de estudo. E lembra, né, pessoal? Estude mais aquilo que você tem mais dificuldade. Eu vejo alunos aí, por exemplo, estudando muita biologia, por exemplo. Só um exemplo, tá? Eles, na prova anterior, fizeram 15 pontos em biologia. 15 questões. E ainda continuam nesse ano estudando biologia. A chance, o que pode acontecer é você acertar uma questão a mais. São 16 questões da prova de biologia, não é verdade? Então, o que acontece? Agora, a prova de matemática, vamos supor, de física, se você teve poucos acertos, você tem uma margem ali para crescer. E é ali que você deve atacar. Estude com sabedoria. Tudo bem? Insira mais períodos de estudo nessas disciplinas. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Intervalos. Pessoal, eu fazia intervalos de 1h30 ou de 2 em 2 horas. Não é um intervalo de 1h30, tá? A cada 1h30 ou a cada 2 horas. Tá? A cada 1 hora, de 1 em 1 hora fazer intervalo, eu acho que é muito pouco, você está se concentrando ali na disciplina ainda, já tem que trocar a disciplina. Então, na verdade, pode a cada 1h30 ou a cada 2 horas, troca de disciplina. Se está estudando matemática, pega lá, por exemplo, português, depois do português pega uma física, depois da física pega uma biologia. Então, vai alternando, inclusive, na área de conhecimento que envolve a disciplina. Beleza? Outra coisa, pessoal, tem muita gente que gosta de estudar em grupos. Funciona? Claro, só que tem que ter algumas regras. Pessoal, o grupo não pode ser muito grande. Você pode estudar com uma outra pessoa, grupo de 2 pessoas, mas no máximo 5 pessoas. Tudo bem? Outra coisa, se o grupo se comprometeu em se encontrar, por exemplo, às 18 horas e ficar até às 20 horas, chega às 18 horas, se alguém do grupo não chegou ainda, comece a fazer as questões, depois que ele chegar ali, vocês continuam resolvendo. Vocês podem fazer, por exemplo, resolver questões nesse grupo de estudos. Hoje vamos resolver uma lista de questões lá de física. Aí todo mundo resolve ela e aí depois, ou questão por questão, vão trocando ideias de como é que se faz, como é que não se faz. Beleza? Tem que ter um norte. Isso aí não pode acontecer todo dia, tá? 2 vezes na semana, 1 vez na semana, é muito saudável para os seus estudos. E pessoal, sono. Sono é importante. Tá? Quanto, Ferreto? Pessoal, 8 horas de sono. 8 horas de sono é muito importante, porque no sono, as conexões e tudo aquilo que você estudou durante o dia, elas vão fazer conexões e você irá acabar inconscientemente sedimentando aquilo que você aprendeu durante o dia. Beleza? Então, é muito importante aí. A minha esposa deve estar até me escutando agora, a gente está com uma filhinha, a Maria Luísa, de 7, 8 meses. Então, ela está estudando bastante para concurso público federal, ela leva muito a sério isso daí, vai ser aprovada, tá? E ela deve estar querendo me matar quando agora o negócio do sono, porque ela não tem uma noite de sono desde quando a Malu nasceu. Mas, enfim, é importante. Beleza? Bom, pessoal, deixa eu agora tomar uma água aqui, tá? Rapidinho. E vou começar aqui, nós fechamos aqui com 50 minutos de aulão, tá? Rapidinho agora eu vou falar a respeito aí da novidade. Olha só. Dentro de alguns dias será lançado um curso que eu criei, um curso de matemática, focalizando aqui o Enem. Esse curso de matemática,
eu só decidi criar ele com uma condição. Eu pensei comigo mesmo. Eu, professor Ferreto, como aluno, como é que eu gostaria que um curso de matemática focando a prova do Enem fosse? E a partir dessas minhas ideias, tá, dentro do meu conhecimento, dentro da minha dedicação, da minha organização, eu criei esse curso que será lançado nos próximos dias. Então, um curso, eu não vou dar mais detalhes, tá, sobre ele, mas é um curso que terá uma equipe de monitores. Essa equipe de monitores ela foi totalmente treinada por mim, tá? Então existe esse treinamento de monitores que irão ajudar vocês, já que no YouTube, pessoal, não tenho condições de tirar as dúvidas ali, beleza? E também existe, pessoal, uma plataforma de ensino, uma plataforma aí que ela foi criada nos moldes da maior plataforma de ensino hoje do mundo, tá? Que é a Coursera. Você vai pegar na plataforma, vai ser os moldes muito parecidos, é simplesmente fantástico que essa empresa fez, juntamente com essa parceria. Então, vai existir um custo para esse curso. Só que esse custo, pessoal, a minha ideia é levar a educação a todos. Então, o custo será pequeno, tá? Comparado a tudo que esse curso irá disponibilizar para você. Então, assim, eu não vou dar mais detalhes, mas é o seguinte, somente agora, deixa eu voltar aqui, para aqueles que estão interessados, tá? Interessados no curso. Se você não está interessado em prestar o Enem, se você não vai prestar o Enem, se você não tem interesse em fazer esse curso, não precisa se cadastrar. Mas vocês estão vendo aqui, anotem aí, tá? Esse link aqui, esse endereço aqui, pessoal, ele não está no vídeo, beleza? O endereço ali, pessoal, olha só, listas.professorferreto.com.br. Não precisa colocar www, não precisa colocar http://. Comece diretamente lá no seu navegador, listas.professorferreto.com.br. Aí nós temos ali, vai para cá, a barra aqui, tá? Barra curso-enem. Não é underline, tá? É um tracinho. Então você, através desse link aí, desse endereço, você pode se cadastrar ali e aí sim, eu irei mandar para vocês todos os detalhes, como é que funciona esse curso, e você verá que realmente será uma ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta de reeducação de matemática. E outra coisa, pessoal, ela é voltada para aquelas pessoas que têm dificuldade, que odeiam a matemática, né? E também para a pessoa que já tem um excelente conhecimento na área. Beleza? Então, assim, pessoal, se tiver interesse, então entra depois nesse site aí, anota aí o endereço por enquanto. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou pegar aqui, eu vou acessar aqui o celular e vamos ver as dúvidas que nós temos aí que eu posso ajudar vocês. Bom, vamos ver aqui, Deixa eu acessar aqui. Temos aqui, olha só, temos aqui já diversas perguntas, tá? E vamos ver aqui algumas perguntas importantes. Se você quiser fazer a pergunta, pessoal, lembra, lá no Twitter, tá? Hashtag, tudo bem? Hashtag, aí escreve lá, Ferreto Matemática, tudo minúsculo, tudo junto, hashtag Ferreto Matemática, com 2 R's e 2 T's o Ferreto, tá? E aí a gente vai encontrar aí a sua pergunta, beleza? Então vamos ver aqui, A pergunta aqui da Van, olha só que pergunta interessante, muitos de vocês talvez se identifiquem com essa pergunta. Diz assim, mesmo eu não tendo tido uma boa base, será que eu tenho chance de tirar uma nota tipo 800 no Enem, pensando na prova de matemática, por exemplo? Com certeza você tem. A prova do Enem ela tem um tempo até lá. Só que, como eu falei, vocês não devem começar já indo já no mais alto nível, estudando funções, logaritmos, geometria, se vocês têm deficiência
na parte mais básica da matemática. Então comecem um passo de cada vez. Acreditem, um passo de cada vez, as conexões vão sendo feitas, você vai entendendo, fazendo exercício de manipulação, depois questões voltadas para o Enem, tudo bem? Então, o que acontece? Aí vai fazendo sentido as coisas. E acredite, você vai gostar da matemática. Beleza, Van? Essa pergunta aí, até para muitas pessoas, né, pessoal? Vamos ver outra aqui, ó. Olha só, interessante aqui, ó. O Magalhães Go diz o seguinte: o que é mais importante no Enem, o cálculo ou o raciocínio lógico? Olha, os dois, eles se unem. Muitas questões somente com raciocínio lógico você não conseguirá resolver. Se bem que tem algumas que somente com raciocínio, as questões mais fáceis, algumas questões somente raciocinando, fazendo conexões entre os dados que são fornecidos no exercício, você consegue acertar as questões. Até não acontece assim, você lê a questão na prova de... Não, mas não pode ser isso. Não pode ser só isso. Principalmente quando a pessoa estuda muito. Ela começa a ver cabelo em ovo, né? Ela começa a ver, não, mas não pode ser só essa questão. E aí começa a ver cabelo em ovo, de repente ela começa a formular algumas ideias e acaba errando a questão. Mas existem questões que são realmente muito simples e diretas, assim, que você responde e aquilo ali é a resposta. São as questões que você não pode perder. Lembre, você deve primeiramente acertar as questões fáceis, para daí depois partir para as questões difíceis. Beleza? Mas só de raciocínio você não vai tirar uma nota muito boa no Enem. O que importa é você ter um bom conhecimento, conceitos bem enraizados, muitas questões treinadas, não somente de questões do Enem. O próprio MEC ele afirma que as provas da USP, no caso, são feitas pela FUVEST, as provas da Unesp, tá? Essas duas universidades são muito bem conceituadas pelo MEC e as questões dessas provas são muito boas, muito inteligentes e muitas questões são parecidas com as que são cobradas no Enem, tá? Então, é necessário sim o conhecimento, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. Vamos ver aqui, ó. Ferreto, devo ter meu foco... Olha só, pergunta aqui do Fabiano Pinheiro. Olha que questão interessante. Ferreto, devo ter meu foco principal em matemática e redação para o Enem por contar mais na avaliação final? Olha só, a resposta, você deve ter o foco da seguinte maneira. A resposta é a seguinte: você tem que focar o teu estudo naquelas disciplinas, naqueles conteúdos que você não foi tão bem no ano anterior. Claro que você não vai negligenciar aquelas provas que você tirou uma nota muito alta, né? Você não pode negligenciar porque o ensino, o aprendizado, você esquece das coisas se você não exercitar. O nosso cérebro acaba excluindo as coisas que não são exercitadas. Então você também deve estudar aquilo que você foi bem, só que preencha mais a sua carga horária, tá? Olha só, com as disciplinas que você não se saiu tão bem no exame anterior. Ou também as disciplinas que você não vai tão bem pelo conhecimento que você tem em relação a você mesmo, tá? Então, estudem com inteligência, beleza? Não adianta estudar somente aquilo que vocês gostam, tá? Porque você não vai... depois você vai estudar o que você gosta. Mas nessa parte agora, nesse momento, nessa caminhada até a prova do Enem, você tem que estudar de forma inteligente. Espera aí, pessoal, acho que caiu aqui a transmissão, tá? Não, voltou. Ufa! Olha só, a gente não pode ficar refém aí da tecnologia. Mas enfim, vou tentar voltar aqui com vocês. Olha só, o raciocínio. Muitas pessoas, muitos estudantes, têm todo o tempo do mundo, tá, para estudar. E acabam ali não aproveitando da melhor maneira possível. E tem pessoas que trabalham e acabam aproveitando bem o tempo e acabam sendo até melhor nas provas. Bom, isso por quê? Dica para vocês que trabalham, pessoal. Olha só. Você pode, vamos supor, se você vai de ônibus, só um exemplo, tá? Vai de ônibus para seu trabalho. 15 minutos da sua ida, 15 minutos da sua volta. Sente, se você puder sentar, e leia. O que acontece? Numa semana de 5 dias, você vai lendo ali o seu resumo, alguma
coisa que você tenha anotado, 15 minutos na ida e 15 minutos na volta. O que vai acontecer? Você terá, por exemplo, num único dia, você terá meia hora. Na semana, 2 horas e meia. No mês, terá 10 horas de estudo só nessa brincadeira. Beleza? Então, pessoal, ocupe bem o seu tempo, tá? Mesmo que você tenha outras atividades, tá? Então, pessoal, nesse momento, o vídeo começou a apresentar alguns problemas e aí eu tive que encerrar a transmissão, tá? Alguns problemas, certamente por causa da conexão da internet aí que não estava boa nesse momento. Mas, enfim, o recado em relação à prova do Enem que eu queria passar para vocês, ele foi dado e tenho certeza que acabou ajudando bastante pessoas aí. Beleza, pessoal? Então, um abração para vocês e bons estudos.